Então, esse é mais um encontro do Laboratório de Turismo em Áreas Naturais da UFG. É com muita alegria que hoje nós recebemos o Alessandro Chagas, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre o patrimônio arqueológico, ainda tão desconhecido da população, né, tão importante que a gente converse sobre a conservação, a preservação, né, desses registros todos da nossa história, por que não, né? E também a relação com as possibilidades de visitação, já que o Alessandro, além de geógrafo, pesquisador, é guia de turismo. Não vou fazer uma apresentação formal do Alessandro, deixo isso com ele, para que ele conte para vocês, né, quem é ele e o que ele realiza. E nós agradecemos muito essa presença. Eu sou a professora Valéria Alba, do curso de turismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Um prazer tê-los conosco, né? Quem está aqui ao vivo, a gente agradece bastante. Quem vai assistir depois essa gravação, temos certeza que vão aproveitar bastante as informações e o nosso bate-papo que vai acontecer posteriormente. Muito obrigada, Alessandra. Bom, obrigado, professora. Queria agradecer demais ao convite aí, né, da Jasmine, pelo Labitan, aí, tá conversando um pouco sobre o projeto Arqueotrek. Antes, estão todos me escutando bem aí, né? Tá perfeito, perfeito. Tá. Então, eu fiz, assim, uma apresentação em ordem, uma cronologia da história, né, do projeto Arqueotrek, de onde surgiu, e até os dias atuais, né, o que a gente tem feito e tem atuado aí em prol do patrimônio. Então, antes de mais nada, eu sou geógrafo, né, formado pela UEPG, sou guia de turismo também, e a gente desenvolve esse projeto chamado Arqueotrekking, né, que são visitas guiadas a sítios arqueológicos, com toda a informação necessária, todos os cuidados a estar visitando os sítios arqueológicos aqui na região dos Campos Gerais, tá? Então, o meu fascínio pela arte rupestre já vem muito antes da graduação, né? Em geografia, a gente já andava, fazia nossos acampamentos, nossas andanças, nossas mochiladas, né, aí pela região, repleta de atrativos naturais, né? Todo mundo já sabe, conhece a riqueza exuberante dos Campos Gerais. E eu já tinha esse fascínio, eu conhecia, o meu primeiro contato com o sítio com pinturas foi no Guartelá, num acampamento que a gente fez entre amigos lá, e acabamos conhecendo um dos sítios de dentro do parque lá. E aquilo me fascinou muito, assim, em saber, né, em falar, poxa, como é que está preservado até hoje, tantos, e o pessoal já falava, não, isso aí é feito pelos indígenas há tantos milhões de anos e tal. Enfim, em 99 eu acabei me graduando em geografia, né? O meu projeto de pesquisa, meu TCC na época, foi uma luta de início. O Mário Sérgio, que foi meu orientador, no começo foi meio relutante, né, por causa do tema, era fora da área dele. O Mário Sérgio é geólogo, né? E, enfim, em várias conversas, bate-papo. Em 99 também eu acabei participando no projeto de salvamento arqueológico, né, do Gasbol, que foi via Museu Paranaense, tudo nesses trâmites que eu estava me iniciando na arqueologia, pela geografia, estava indo para esse rumo da arqueologia. Enfim, fiz meu TCC em cima do Abrigo Zina São Jorge, né? Foi os primeiros levantamentos do Abrigo Zina São Jorge aqui em Ponta Grossa. Pela UEPG, o meu projeto foi pioneiro também no quesito de arqueologia, né? No tema arqueologia, em especial arte rupestre. E por esses motivos da orientação do Mário, não ser arqueólogo, né, caiu na minha vida, apareceu a Cláudia Inês Parelada, né, lá do Museu Paranaense. A partir daí ela me chamou para participar desse projeto de salvamento arqueológico, né, do Gasbol, ali em Cerro Azul, na região de Cerro Azul. Foram, acho que 2 semanas de caminhamentos, muitos achados líticos, né, nenhum sítio com pintura. Mas, assim, enfim, eu fiz o TCC, ela me orientou, e aí começou o meu fascínio pela arqueologia aqui da região, certo? O que resultou
desse tempo, né, na época da graduação, foram alguns artigos, né? O abrigo Pinturas rupestres do sítio arqueológico Abrigo Zina São Jorge foi meu TCC. Depois já consegui publicar ele numa revista científica, e na sequência veio Pinturas rupestres em abrigo sobre rocha do Sumidouro, do Rio Quebra-Perna. Tanto o Mário quanto a Cláudia foram meus orientadores e co-orientadora, né? E para quem quiser acessa o site do Rupestre Web, lá tem os 2 resumos dos artigos lá. E aí, aqui eu pretendi mostrar aqui um pouco de como era, na época, o registro, porque, pelo fato de não ser arqueólogo, eu não poderia fazer escavação, então a gente fez basicamente um registro, né? Registro do sítio, de um abrigo sobre rocha aqui na região. Ainda era conhecido por pescadores, para a galera campista, mas, enfim, ainda não tinha conhecimento, né, no meio científico, e é um abrigo de grande relevância, de importância, tanto no quesito de representações rupestres na região, né? E na época a gente, poxa, media com fita métrica ou com barbante, jogava no papel milimetrado e publicava, né, aí no lado esquerdo aí da foto tá o croquis do abrigo, né? Perfeito, com todas né, os detalhes do abrigo, o que contém, né, onde estão localizadas as pinturas, e a figura ao lado são os decalques. Esses decalques, bem antigamente, o pessoal fazia com plástico em cima da rocha, sobre a pintura, mas isso é uma prática que eu acho predatória. Muitos arqueólogos ainda usam, né? Mas eu acho que isso é uma prática predatória, você está colocando um plástico, outro material em cima do pigmento sobre a rocha, né? Então, como que eu fiz esses decalques na época? Através da foto. Naquela época tinha se lançado as máquinas digitais, então eu tinha um acervo digital grande de um projeto que a gente participou, e a partir daí a gente ia desenhando, né, por cima da foto, mas isso é muito subjetivo, né? Você não consegue, às vezes a visão mesmo na foto, mas dando o zoom, ela vai confundir e não fica perfeito. Mas enfim, o resultado para a época, né, na década de 90, foi esses, né, esse é do abrigo do quebra-perna, né? Com algumas representações também que a gente fez esse tipo de decalque pela foto. O resultado é fantástico. Na época era, poxa, o resultado, né, você vê, às vezes está na rocha, ele borra, você não consegue ver, mas a partir do decalque você tem uma visualização melhor das representações, né? Então, a partir de 2001 até 2003, logo que eu saí, né, me graduei na geografia, eu entrei já nesse projeto de extensão da UEPG, que foi um projeto interdisciplinar grande, com várias, participou a biologia, a geografia, a história, enfim, foi um projeto grande, a gente participou junto, né? Que na minha área, no nosso grupo de pesquisa, digamos assim, a gente ficou responsável em levantar os sítios arqueológicos, os já existentes, que a gente já tinha cadastro, né, via IFAM, e os que a gente foi achando no percorrer da pesquisa, né? Então, aí tem algumas fotos ilustrando. Aqui embaixo ainda era o Pablo, o Mário, o Emerson, lá da Pousada Piraí, o Átila e eu. Essa foi nos levantamentos lá na época de Piraí, na região do Piraí. Aqui também, essa figura embaixo aqui, fica lá na Fazenda Cercado Grande também, é um atual parceiro nosso, o Zequinha. Só que essa paisagem que a gente está vendo aqui, não vê mais assim. O sítio está lá, os sítios estão preservados, como na mesma época a gente teve lá. Essa foto é 20 anos atrás. Só que essa área, infelizmente, o Pinus tomou conta. A gente já tinha alguns na época aqui, e agora, atualmente, o Pinus, por dispersão, assim, tomou conta da paisagem. Então, questão de 20 anos, o sítio está preservado, tudo bem, mas o entorno a gente já descaracterizou total a paisagem. Aqui são algumas fotos também, né, dessa época do projeto. Foi feito muito levantamento. Na época, a máquina digital gravava os arquivos em disquete ainda, então a gente ia com a Mavica e um bolo de disquete para poder gravar as fotos, né? E foi feito um grande levantamento na região, que resultou
nesse livro do Patrimônio Natural dos Campos Gerais. Acredito que grande parte do pessoal da geografia, da biologia, aí já manuseou esse livro aí, já pesquisou. Foi um resultado excelente. Na parte de arqueologia, é considerado assim, um trabalho basilar para a época, um levantamento desse nível, foi cadastrado vários sítios, foi feito um levantamento fotográfico, os sítios novos foram cadastrados no IFAM, enfim, foi um trabalho bem legal que a gente participou e resultou nesse livro aí. Aí chega nos anos 2000, né? De 2000 a 2006, o projeto Arqueotrecking, desde a época já da graduação, a gente já tinha né? Já tinha em mente, até acho que foi na época da graduação, final da graduação, que já veio o nome Arqueotrecking, né? Enfim. E a gente, esse lema aqui, ó, que eu linkei ali, o conhecer para preservar, que o Igor Chimes usa também, né? Que é o arqueólogo ali de Curitiba, doutor em arqueologia. É uma frase que resume tudo que a gente vai conversar hoje aí. Conhecer para preservar. Como é que você vai estar preservando um patrimônio, um geossítio, se você não conhecer primeiro? Impossível, se você não conhecer, como é que você vai saber a importância para estar preservando, né? Então, desde, né, logo depois da graduação, do projeto de pesquisa, sempre jornalistas procuraram a gente para saber mais, porque a gente sempre estava acompanhando, publicando alguma coisa, falava do risco da depredação desse patrimônio, né? Então, a gente vem tentando proteger esse patrimônio, não é de agora, vem ao longo do tempo já, né? Como está ali, sempre buscando a divulgação e a preservação do patrimônio arqueológico, né? Pois aquilo, se você não conhecer, você não tem como preservar, né? Então, procuraram a gente, vários jornalistas, fizemos várias matérias na época, né? E, por último, em 2015, saiu essa matéria aí na Folha de São Paulo, em especial no Abrigozinho São Jorge. Uma matéria falando sobre a depredação mesmo, né? Que estava ocorrendo desde 99 para cá. O sítio está lá, e as pinturas, as mais representativas ainda, né, não foram danificadas, mas boa parte do sítio fuligem de fogueira, o pessoal rabiscou por cima, então acarreta esse vandalismo, né, do patrimônio arqueológico. E foi o que chamou a atenção, essa matéria de jornal chamou a atenção o pessoal do IFAM e da Secretaria de Cultura do Estado também, e me procuraram para a gente. Eles queriam visitar o local, ver como é que estava o sítio, como eu tinha feito o estudo em 99, eles queriam ver como é que estava, né, na diferença até 2015, e foi o que resultou nesse parecer técnico, né? Foi uma vistoria feita no Abrigozinho São Jorge, e tem vários, tem esse laudo, depois eu posso estar disponibilizando esse parecer. Elencaram bastante, né, medidas protetivas, enfim, mas até o momento continua na mesma. O sítio está lá, a gente, através da divulgação do Arqueotrecking, tenta sensibilizar e divulgar a preservação do patrimônio, mas aos poucos existem locais da região, em alguns locais, que até os dias atuais ocorre o vandalismo, né, do patrimônio arqueológico. Uma pena, né? Então, desde essa época a gente já desenvolve, minha esposa também é professora de geografia, e fizemos um projeto na escola dela de fazer umas oficinas pedagógicas, né, na época, com a criançada, falar sobre o potencial arqueológico da região, e depois fazer uma atividade com eles. Tem as fotos aí ilustrando essas oficinas, né, que muito antes a gente já vinha tentando, né, trabalhar e desenvolver e divulgar o rico patrimônio arqueológico que a gente tem na região, né. Aqui algumas palestras também que a gente deu na Semana Meio Ambiente, ali apresentando para o pessoal do CONPAC aqui da região, palestra no Museu Paranaense. Aí chegamos nos anos de 2013 e 2014.
foi quando eu já estava com o projeto em mente, assim, fervilhando. A gente já fazia caminhadas na região, mostrando os sítios, né, para pequenos grupos, a galera que a gente conhece, vamos lá conhecer e tal. Enfim, a gente já estava vendo a segmentação turística, eles, como é que tem a classificação, né? Os roteiros arqueológicos, né? Por que não unir o útil ao agradável? Informação com passeio, com contemplação. Então, aí surge o arqueotrekking. Então, foi quando eu decidi fazer o curso técnico em guia de turismo para estar criando realmente esses roteiros e estar levando o conhecimento ao público, né? Fazendo, como eu falei, unindo o útil ao agradável, fazendo um passeio, porque geralmente todos esses sítios com pinturas estão em locais de grande beleza cênica, próximo a cachoeiras, a cânions, a vales. Então, o passeio nesses locais por si só já é interessante, por que não enriquecer ainda mais com sítios arqueológicos riquíssimos que a gente tem aí na região, né? Então, né, formei, e a partir daí, nessa época, também foi surgindo, a gente criou algumas parcerias, né? Aí está o exemplo do pessoal da escalada, o Gesser, né? Da Reseg, que é um rapaz que trabalha com roupas e montanhismo, equipamentos, tal, para caminhada, enfim, para esportes outdoor, né? E a gente em conversa, ele, vou fazer um saco de magnésio com as representações das pinturas da região, tal. Eu falei, poxa, bacaníssima a ideia, né? E foi o que resultou nesse produto aí. Acho que ele, não sei se ele tem à venda ainda. Na época eu tinha conversado com ele, tinha esgotado, porque a galera gostou demais dos sacos, né? São sacos de magnésio, né? Para escalada, para você colocar o magnésio dentro e pôr na cintura e passar na mão, né? Esse foi um dos produtos que gerou depois, né, de toda esta caminhada. A gente tem também, ao longo de toda a carreira, aí a gente tem a parceria, essa Sem Destino Produções não existe mais, era de um amigo meu, e ele também, a gente deu altos rolê aí, foi feito vários vídeos e alguns vídeos sobre a região aí, né? Então, eu deixei esses 2 time-lapse aqui para elencar bem o resultado do material que a gente gerou. Tem alguns vídeos, se der tempo eu passo um vídeo rapidinho no final da apresentação aqui. Esse foi um time-lapse que a gente realizou lá no sítio Santa Rita, em Piraí do Sul. Então, vou dar o play aqui, ó. Com a galáxia passando acima do sítio, né? Essa é a primeira imagem. A segunda imagem aparece as pinturas também. Então, aí, ó, deixa eu passar. Aí, ó, a próxima, as pinturas geométricas do Santa Rita, passa até um cometinho ali do lado. Então, além, né, de toda a divulgação, conscientização, educação patrimonial, a gente também conseguiu gerar alguns materiais legais, assim, para estar, né, hoje em dia, a internet, vídeos para o YouTube, enfim, depois entra no canal do Arqueotrek, lá tem algumas coisas disponíveis também. Né, depois da formação também de guia, a gente começou a criar esses roteiros, então surgiram inúmeras parcerias, né, ao longo da caminhada, aí, Alfacete, do Jader, lá, né, o Refúgio das Curucacas, o Recanto da Dora, deixa eu ver se eu não vou esquecer de ninguém aqui, a Adventures Friends, que é o atual parceiro, que a gente está desenvolvendo alguns roteiros lá em Jaguariaíva. Enfim, foram várias, né? O Trip Tibagi, que é lá nosso parceiro ali de Tibagi também. E a gente criou alguns roteiros, alguns ainda a gente opera, outros veio a pandemia, a gente deu uma acalmada. Então, mas a gente aos poucos está retomando, né? Então, essas são 2 que a gente tem lá no Cânion do Guartelá, né? Que é a Trilha dos Aleixos. Infelizmente, o seu Bento Aleixo, que era o proprietário da área lá, que autorizava a entrada do pessoal fazer as trilhas, faleceu. Agora está com o filho dele deu uma segurada no turismo, vai, eu acho que organizar melhor para estar retomando.
Tinha a trilha do Voo Urbano também, que era em parceria com a Dora, que a gente dava um rolezão pelo Guartelá e visitava os sítios com pinturas, né? Aqui em Ponta Grossa, em parceria com o Refúgio das Curucacas, a gente criou em parcerias a travessia arqueológica do Buraco do Padre, a travessia arqueológica do Passo do Pupi Mariquinha, a gente tinha vários roteiros na época, o Guilherme ainda atua, faz um trabalho magnífico lá nas furnas do Passo do Pupo, né, com altas trilhas guiadas, autoguiadas, enfim, também é um parceiro nosso aí. Aqui eu deixei algumas fotos para elencar, né, essas caminhadas, essas nossas travessias, com toda a informação, as fotos do nosso parceiro do Jader Rossi, lá da Alfa 7, onde a gente fazia a caminhada, além de estar visitando pontos turísticos da região, a gente visitava os sítios arqueológicos, dava uma explanação bem legal sobre cada sítio aí. Aqui o pessoal da Itupava também, acabei esquecendo, que a agência está meio parada agora, porque um dos proprietários está fazendo doutorado fora, então eles estão meio calmos aí no momento, mas acredito que ele voltando, eles reativam aí a agência. Esses foram alguns dos passeios que a gente realizou lá no Guartelá também com eles. Aqui embaixo, tio Bento, saudoso tio Bento, guartelhano nato. Quem conheceu a figura aí sabe a riqueza que era um bate-papo com o tio Bento, assim como a tia Júlia também, que é a proprietária vizinha dele, que também é uma guartelhana. Enfim, é uma riqueza fantástica. O Guartelá é um caso à parte, né? Aqui também algumas fotos. Aqui o Alisson do Trip de Bagi, que é parceiro nosso também, desenvolve uns roteiros fantásticos no Cânion do Guartelá também. Alguns a gente desenvolve em parceria, né? Então, aqui eu deixei algumas fotos para elencar, né? Esses passeios, com muita informação geográfica, geológica, cultural, histórica, arqueológica. Tudo isso a gente pode estar vendo quando está fazendo um roteiro aí do projeto Arqueotrek, né? Também foi logo após eu me formar como guia, acho que 2016, 17 talvez, não me vem à memória agora. Eu conheci um rapaz que estava fazendo doutorado, acho que era, se não me engano, era Gustavo, e ele veio fazer uns experimentos aqui, fazer uns levantamentos de campo aqui, e entrou em contato comigo, a gente foi junto, e ele me apresentou esse programa, chamado The Stretch. Na época, eu fiquei maravilhado com o que ele poderia fazer e a revolução que ele ia dar no estudo da arte rupestre, né? Pois esse The Stretch é um aplicativo, certo? Hoje em dia ele é pago, você pode baixar no celular. O arqueólogo é um arqueólogo inglês, se eu não me engano, americano, agora ele criou, ele também disponibiliza online, se você mandar um e-mail para ele te envia o programa. E essa foto, eu deixei justamente esse exemplo, né, esse teste aí, foi o primeiro teste que eu realizei com o The Stretch. É lá para o sudoeste da Brigosina São Jorge. Na esquerda, realmente, como você olha lá, você vê alguns resquícios de pintura, né? Mas aplicando o filtro do The Stretch, me apareceu todas essas representações aqui. Eu chamei como se fosse uma revoada, né? Lembrou muito uma revoada de aves, enfim. Então, já vem esses experimentos também com The Stretch, que depois vou mostrar mais alguns exemplos. As novas tecnologias na arqueologia vieram assim para dar um salto muito grande, uma revolução, né? Pois basicamente a gente escavou na rocha, na foto mesmo, né? E teve o resultado ali, que são as figuras rupestres bem visíveis. Há exemplos em que é surreal o que o aplicativo consegue fazer, né? Essa escala, esses filtros que ele usa para estar ressaltando onde há o pigmento, né? Aí é outro exemplo também, num sítio lá na Igreja Velha, no Guartelá. As pinturas estão visíveis, grande parte delas, né? Você consegue enxergar tudo,
Boa parte do painel, infelizmente, desplacou, né? Mas essa foto também eu tive nesse sítio há 20 anos atrás, na época do projeto lá, da UEPG. E essa foto, se eu não me engano, é de 2019 ou 2020. O sítio continua o mesmo, com o mesmo desplacamento, ou seja, continuam preservados, né? Falando assim, né? Mais ou menos preservados, né? Mas e aqui vocês têm o exemplo que o The Stretch dá, né? Esse realce com o que você pode estar enxergando, onde não, você praticamente tem locais onde você não enxerga a olho nu e o The Stretch ressalta e você consegue estar enxergando as representações, né? Para estar podendo estudar melhor, enfim, né? Em 2018, então, com todo esse, eu tinha um grande material, apliquei em vários sítios aqui de fotos, né, de vários sítios da região, da Stretch, enfim, estava com os roteiros arqueológicos realizando, então a gente participou, a Cláudia, tive um convite da Cláudia, né, e a gente apresentou no projeto, o projeto Arqueotrek no SABSUM, né, que é Sociedade de Arqueologia Brasileira, então, para a comunidade científica, foi bem interessante, o pessoal achou fantástico os resultados, né, quem estava começando ainda a trabalhar com Day Stretch, então foi bem bacana, assim, foi válido essa experiência, né, e poder estar apresentando aos demais ali, os arqueólogos, enfim, a classe científica aí, os resultados do projeto, né. Então, tá aí o certificado, foi em 2018, né, 11 de outubro. E daí, de 2018 para 2019, eu comecei a participar como membro colaborador do GUP. Para quem não conhece, o Henrique Pontes, né, na época era o presidente do GUP, e em conversas, a gente fizemos algumas saídas de campo, e eu comecei a me interessar, porque muitas vezes o patrimônio arqueológico está relacionado com o patrimônio espeleológico, né? Pois muitas vezes abrigos também são cavidades, né? Então a gente começou essa parceria e a gente começou a ir fazer os campos, né? Na época aí com o Henrique, com o Gilson, com o Antônio e toda a galera do GUP, né? E comecei a me interessar. Foi porque antes do SABSU aqui, nessa época mais ou menos, eu tive um hiato eu fui trabalhar como designer, então fiquei um pouco fora, logo depois que acabou o projeto da UEPG, teve um hiato, assim, eu fiquei um tempo, fui para outra carreira, retornei, então, nessa época do GUP, as pesquisas e, enfim, a escrever artigos novamente, a convite do Henrique do GUP, né? Então, aí algumas fotos ilustrando as nossas incursões, né? Como a gente gosta de chamar, na macega, né? Porque geralmente essas prospecções não são em trilhas fáceis, né? Pois geralmente a prospecção a gente vai em busca de. Então, inclusive no último campo aí do projeto que a gente está participando, eu distendi a panturrilha de tanto sobe e desce em costas aí e tal, mas já estamos recuperados aí. Então, como eu comentei aqui, foi a partir deste rapaz, deste barbudo, o Henrique Pontes, na época ele era atual presidente, né, do GUP, na caverna, sistema de caverna sem fim, ali, perto na região da Mariquinha, eles acharam, na entrada das cavidades, representações rupestres. E aí ele me convidou na época, estavam para escrever um artigo, que ia ter um simpósio de espeleologia, e aí a gente foi lá, fez o levantamento, essa foto foi no dia que a gente esteve lá fazendo o levantamento, as fotos, para mim estar aplicando no The Stretch. Existem mais algumas representações, mas essa foi a mais... As outras só são marcas de dedo, só são traços, mas essa aqui, né, um círculo raiado aqui, dando impressão de um sol, né, foi a mais interessante, foi o que resultou nesse artigo que a gente escreveu, né, que é o Sistema de Cavernas da Fenda Sem Fim, do Parque Nacional dos Campos Gerais.
que tem uma descrição, no artigo tem uma descrição falando sobre os sítios encontrados na região ali, né, nas cavidades. Depois disso, a gente também escreveu outro artigo em parceria, né, que é a caracterização dos impactos e gestão de sítios arqueológicos do Vale do Rio Pitangui, né? O Vale do Rio Pitangui tão lindo, com uma natureza e uma beleza cênica tão exuberante, e há muito tempo não é dado certo valor para aquela região, né? Os cuidados, enfim, muitas atividades acabam prejudicando o local, né? Então, a gente elencou nesse artigo aí o que vem acontecendo na região lá, né? E foi feita a caracterização dos sítios da região, dos 4 sítios da região, né? E aqui, elencando, eu quis mostrar o resultado dos croquis atual, né? Não igual... Fica parecido, praticamente o mesmo, só que tem um pouquinho mais de detalhe, dá para você colocar um pouco mais de efeitos, enfim. É feito tudo em campo. Hoje em dia, naquela época, era no papel milimetrado, na caderneta, né? Hoje em dia, a gente já tem um aplicativo que o pessoal da espeleologia usa, que é o Topodroid, que é um aplicativo de celular. Você já, em campo, você já faz o grosso, ele já te dá praticamente em casa, você, no escritório, você só dá a pincelada final, né? Só dá os arremates, que resulta nesses croquis, né? O primeiro do abrigozinho na São Jorge, como já tinha lá nos primeiros slides. Esse é o abrigo do Vale dos Escoteiros também, onde a gente ocorre a ocorrência de pinturas, na última visita que a gente fez no levantamento, a gente constatou, não sei se foi quebrado intencional ou a rocha descolou, mas eu achava meio difícil a rocha descolada naquela proporção, e, enfim, um pedaço com pinturas estava sendo usado como fogueira no abrigo, né? Então, são coisas que, mesmo com toda a tecnologia, informação, ainda tem gente que vai e depeda, né, e vandaliza. Nessa época também, em 2018 e 2019, eu tive o contato com o Rodrigo Junghans. Ele é arqueólogo da Planalto Arqueologia, né? E ele estava fazendo um recadastramento pela Ambev, na época, no trabalho, e ele entrou em contato comigo também para localização de alguns sítios, e a gente começou a trocar ideia, enfim, e resultou na parceria, né, do Arqueotrekking com a Planalto. Aqui eu vou elencar algumas coisas aqui, resultados, né? Esse é o trabalho do Rodrigo, também, dos sítios da região, e como é que era o decalque, aqueles primeiros que a gente viu nos primeiros slides, e como é atualmente. A pessoa consegue fazer perfeito isso a gente joga, né? Joga no The Stretch, depois photoshopeia e faz todo esse trabalho que fica fantástico, né? De todo as representações, pelo fato do The Stretch ressaltar, você vai enxergar tudo que está no abrigo, e você faz tanto em cima da foto, e como você tira a foto e deixa o decalque, né? Esses são os trabalhos do Rodrigo na região ali do São Jorge Pitangui. Aqui ele conseguiu, aqui ele realçou, né, as pinturas exatamente como está lá, as aves, né? As aves maiores aqui está quebrada por uma desplacação. Notem que tem um vandalismo por cima, já esse vandalismo, desde quando eu conheci o sítio, já existia, só alguns posteriormente foram tendo. E aqui embaixo você consegue todo, né, o decalque das pinturas, as ranhuras de vandalismo por cima, as fraturas da rocha, enfim, fica um trabalho fantástico, e que é o que não se conseguia anteriormente, né, devido à tecnologia, né? Em 2021 agora, em parceria com o GUP, né, com o Henrique, a Laís, o Rodrigo e todo o pessoal do GUP, a gente mandou esse projeto via Promific, né? Que era um projeto que redireciona o IPTU e a BAT, enfim.
esse projeto aqui, né, que é os sítios arqueológicos da área de proteção ambiental da Scarpa de Roliano, em Ponta Grossa, né, o inventário e educação patrimonial. O que é basicamente o projeto? A gente faz um levantamento, né, um inventário de todos os sítios da região, né, com croquis do abrigo, fotos, aplicação do Stretch, enfim, um levantamento, uma caracterização bem completa do abrigo, e posteriormente a gente vai realizar oficinas, né, pedagógicas para a comunidade em geral, né, para professores, enfim. Esse é o projeto que está em andamento, né, ainda, que é a gente chamou mais carinhosamente como PG Rupestre, né? Que aí o 2021 a gente entra com o PG Rupestre. Em 2021 também, o GUP precisava, né? O estatuto previa que teria que mudar a gestão, né? E foi feita uma nova votação, enfim, eu entrei como vice-presidente do GUP, né? A gente tem o Rodrigo Aguilar, que é o presidente atual, e a gente entrou como vice-presidente do GUP, e está nessa parceria muito bacana. Eu costumo dizer para o pessoal que a gente criou um núcleo de pesquisa arqueológica aqui em Ponta Grossa, coisa que há anos precisava, né? E, enfim, aos pouquinhos a gente vai tentando modificar toda o pensamento, né? Mostrar a importância do nosso patrimônio arqueológico da região. Então tá aí os 4 mosqueteiros aí, com a Laís também, a mosqueteira. Basicamente, esse ano de 2021, a gente começou os levantamentos, está ainda né, fazendo os levantamentos, não finalizamos, mas essa é o quarteto que tem ido a campo aí, se embrenhado e realizado esse levantamento do peixe rupestre, né? Aqui algumas fotos elencando, tá? A gente lá no sumidouro, vendo alguns abrigos. Aqui na região da Mariquinha, né? Ele faz toda a medição. Naquela época, 99 era no barbante ou na trena de metro, né? Hoje em dia é na trena a laser, né? O croquis você faz no próprio celular, então a facilidade e os resultados são fantásticos. Aqui é um dos sítios próximo a Mariquinha, lá Mariquinha, mas próximo ao abrigo do castelo ali, ao abrigo da arquibancada, onde a gente não tem só representações com pinturas, o indígena fez a pintura. Nesse exemplo, a gente tem o nítido exemplo que ele pegou a pedra, o óxido de ferro, né? E desenhou, rabiscou mesmo, que é um método que eles chamam de crayon, que é você pegar o pedaço de mineral e rabiscar, sem precisar macerar e misturar, fazer uma liga e fazer a tinta, né? Então, e no PG Rupestre a gente tem encontrado muita coisa nova, muitas novas descobertas. Esse é de um sítio lá na Cercado Grande, em Jaguaraíva. Foi a última recente descoberta, em parceria com a Planalto Arqueologia, a gente deu uma prospecção na área, acabamos encontrando esse sítio com essas representações fantásticas, tem outras representações no abrigo também, mas a gente está em estudo ainda, não finalizamos ainda, está em primeira mão essas fotos aí, mas ver a riqueza de detalhes, né, do Servídeo, da tradição Planalto e a ave. Aqui também é na região lá de Jaguaraíva, do Cercado Grande. Você viu como o The Stretch é uma ferramenta importantíssima, né? Vocês olhando aqui agora com a do lado ali, você olhando aqui, você enxerga que tem os traços, mas a olho nu, às vezes no sítio, dependendo do horário do dia, a luz, você não enxerga nada. Só vai chegar depois que você jogou no computador e vai fazer o teu mosaico, vai jogar suas fotos, você vai aplicar os filtros, você vai achando como essa aqui, nessa representação, que nem vermelha é a representação, é de coloração amarela, tá? E mais recentemente ainda, né, agora pouco antes da metade de 2021, foi aprovado esse projeto também, que é o Espelho Piraí, que é basicamente a mesma coisa do PG Rupestre, só que aqui numa área bem maior, num recorte bem maior, né, na região de Piraí do Sul ali, onde visa, né, descobrir sítios arqueológicos
e cavernas, cavidades na área da Escarpa Devoniana, né? Então, é um projeto de 2 anos de projeto, né? São 32 pessoas envolvidas, 12 equipes e 8 instituições. Então, está sendo fantástico. As primeiras idas a campo já foi descoberto muita coisa, revisitado locais já cadastrados, e eu acredito que o final, tanto do PGUPS como o Espelho Piraí, vai dar bons, excelentes resultados, tanto para a espeleologia quanto para a arqueologia aqui da região, né? Então, aqui a gente tem elenca aqui ó, o pessoal que está participando do projeto, né? O GUP, o GAP Assungui, a Arqueotrek, Planalto Arqueologia, a empresa Geodiversidade, Departamento de Geociências e Jornalismo da UEPG, o Labitan, os laboratórios de Geofísica Aplicada da UTFPR, Laboratório de Microbiologia da UEPG e o Laboratório de Difratometria de Raio-X da USP. Então, é um trabalho de peso, interdisciplinar, as equipes que vão a campo, está sendo um aprendizado fantástico. E aqui tem algumas fotos elencando, né, todo esse pessoal. Aqui foi da primeira etapa de campo, aqui já é da segunda. Aqui é o Rodrigo e eu, os 2 arqueólogos da equipe aí, do projeto. E as paisagens de tirar o fôlego, né? Aqui também é o Rodrigo em algum dos sítios lá de Pirei da Serra. Que essa foto eu não lembro se é do Rodrigo ou não lembro de quem, ou do Rafael, mas essa foto eu achei fantástica, onde aparece a pintura aqui na parede e o nosso colega lá só observando. O Crispim. Aqui, ó, o que eu estava falando anteriormente. Hoje em dia, tudo é feito no campo. O pessoal da espeleologia usa uma caderneta, né, digital. O IFAM ainda não tem esse... Estava na hora do IFAM dar um upgrade aí, né, e também criar um estilo de ficha digital, né, que na espeleologia você tem o SECAV, né, que é um caderno digital, onde você já cadastra online, não online, cadastra no celular e depois chega e só passa, né, para o banco de dados deles. E aqui a gente tem um exemplo do mapeamento realizado no Topodroid que eu falei para vocês. Antigamente era no papel, no milimetrado, na trena, no barbante, e hoje em dia a gente tem a trena laser e esse aparelhinho aqui que é uma mão na roda. Troço fantástico. Fui ter mais contato com isso quando eu entrei no GUP, que eles já estavam mapeando cavernas com esse mesmo aparelhinho, e atualmente a gente adaptou não, ele serve para isso também, né? Para fazer os croquis dos abrigos aí da região. Aqui algumas fotos, né, dos locais inusitados que a gente se depara no front da escarpa aí. Com certeza a área merece a preservação total, a riqueza que a gente encontra na escarpa é fora do comum. Então, eu acredito que isso devia ser preservado para sempre, para não perdermos essa riqueza. Aqui, então, a equipe, né, de arqueologia em campo, né, galera, todos devidamente com as vestimentas apropriadas para estar se rastejando e entrando na macega, né? O Henrique, a Laís, eu e o Rodrigo, os campos totalmente dentro das normas, né? Contra o Covid, todo mundo de máscara e álcool gel, mas tem sido fantástico o que a gente tem achado aí na região, né? Então, mais para o final da apresentação, eu vou deixar para vocês alguns exemplos, né, das novas tecnologias, né, do uso do day stretch. Aqui é o Vale dos Escoteiros, né, a representação no círculo raiado também, que a gente tem na coloração amarela e vermelha, sem filtro, com filtro, então dá para ver que é gritante, né, o resultado que a gente tem. Aqui no Abrigo do Sumidouro também, essa é fora do comum, porque ao natural, dependendo do horário do dia, você não enxerga nem os traços na parede. Você está batendo iluminação com sol, então você não enxerga nada.
E esse foi um dos resultados que a gente teve lá. A gente apelidou esse abrigo aí como Chibiriquete de Ponta Grossa, porque a quantidade e o tamanho das representações que tem é fantástico, só que todo ele tá bem esvaecido, porque não é um abrigo, ele é uma parede, fica exposta, então incidência de sol, umidade, faz com que as pinturas vão se degradando naturalmente, né? Ali reparem que tem até, parece uma onça, né? Toda pintadinha, uma patinha, aqui é um cervídeo todo malhado, aqui também umas aves. Essas aves vão estar no próximo slide aqui, ó. Que lá a gente só enxerga alguns resquícios vermelhos. Aplicando o Day Stretch, você consegue enxergar a pigmentação dentro da ave, a perna, as asas, cabeça. Olha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aves, né? 10 com essa aqui. Então, para arqueologia, ó, esse lá na geométrica do Abrigo Paiquerê, né? Essa também está se olhando, ó, né, visível ao olho nu, mas aplicando, você consegue ter todo um detalhe, contar quantos pontos tem, enfim, os traços, quando são bem finos, você consegue, né, enxergar, né? Aqui é no Abrigo Rio Pitangui 1, né? A gente tem a representação desse cervídeo no teto, já com líquen cobrindo um pouco, a parte traseira já está bem esvaecida também, né? Devido à umidade e tal. E aplicando o filtro, você consegue enxergar bem o cervídeo, né? Com a pata dobrada, dando impressão de movimento, galhada, as orelhinhas, a cauda. Então, é uma ferramenta crucial na arqueologia moderna aí, para você estar estudando e as representações, né? Esse aqui é lá na Cercado Grande, também é um das últimas descobertas, né? O Zequinha lá que descobriu, proprietário da região, que eu apliquei, só que eu acho que estava meio no celular, ficou granulado a foto, mas aqui você vê toda a representação que na rocha você é bem difícil de interpretar, né, de enxergar. E também falar dessas novas tecnologias, né? O contato com o Rodrigo da Planalto lá, a gente começou a aprender a mexer também na modelagem 3D. Você faz um mosaico, né, da parede, do teto, enfim, do abrigo onde você quer fazer, faz todo no arquivo à parte e depois aplica o Day Stretch, né? Pode ver, aqui era para ser uma traseira de um cervídeo aqui também tem umas representações, e tudo isso aqui eu tentei, mas não consegui como deixar o 3D para movimentar, para mostrar para vocês aqui, né? Mas daí tirei só o print da tela. Então, também são essas modelagens que está bem em voga atualmente para pôr em relatório e para você realmente estar mostrando como né, do que está mostrando só um croquis do abrigo, enfim. Esse aqui é do abrigo Cambi Júnior e esse aqui é da Cercado Grande lá, que é o teto daquela outra foto anterior ali, que você consegue ter todo esse detalhamento e você consegue mexer, deixar no ângulo que você quiser. É fantástico mais essa ferramenta também em prol da arqueologia. Para finalizar, nesses slides finais, aí abrir a palavra aí, quem quiser fazer alguma pergunta, eu deixo aqui, né, essa, como eu havia contado, essa lá no Vale dos Escoteiros, quando a gente foi lá e presenciou que a pedra onde contém pinturas, né, algumas marcas de traços, estava sendo usado como um apoio de fogueira. A gente tirou da fogueira, pôs bem no canto do abrigo, e daí, como eu não fui mais visitar o local, não sei como é que está essa questão lá, mas eu acredito que tenha sido vandalismo, porque descolar esse pedaço só se alguém forçou ou bateu para cair um pedaço desse tamanho, né? Então a gente fica com aquela frase, né? Conhecer para preservar. Educação patrimonial é igual a alfabetização cultural, né? Mais um exemplo também, né? Que a educação patrimonial é importante na construção da cidadania. Aqui aquele exemplo das aves lá,
não foi nem pintado por cima, foi feito rabiscado, né? Foi feito um risco, um sulco na rocha, né? Escrito por cima de pinturas milenares, né? E para finalizar aqui, a última, né, depredação que a gente teve, infelizmente, né, por algum desavisado, que é lá na região da Mariquinha, no abrigo do Morro do Castelo, onde anteriormente a pintura era assim, né? Ela já estava meio coberta aqui com líquens e tal, mas ela estava perfeita, né? Acredito que seja um servido aqui também, a cabeça devia estar para cá. E saiu até uma matéria no jornal, aí, na RPC, na época, falando sobre essa depredação. É com carvão, é menos agressivo, mas mesmo assim é um vandalismo, é uma depredação, porque como é que você vai estar limpando o carvão sem estar, né, danificando a tinta, enfim. Então fica esse apelo, né, e aí ter sempre a frase em mente ali, né, conhecer para preservar, justamente ter informação, ter o conhecimento, saber da importância dos grafismos que a gente tem na região aí para estar preservando. Tá joia? Espero que eu não agradeço a atenção de todos aí. Espero que eu não tenha me estendido demais, sabe? Quase uma hora de apresentação. Então, esse foi uma cronologia, digamos assim, de onde surgiu o projeto, né? De onde vem a ideia, e que a gente está na luta até hoje aí em prol da preservação e da divulgação correta desse patrimônio arqueológico. Agradeço a presença de todos. Maravilha, Alessandro, maravilha. Olá, já temos muitas manifestações, né? Estaríamos batendo palmas agora nesse momento, né? Se tivéssemos presencialmente. Então, incrível, parabéns aqui, a Maria Otávia, a Renata falou, o Billy, Joy falou que é fã de vocês, do Goofy, também sou, Carlinhos, show, sacio, incrível. Carlinhos, você tem que abrir o áudio para falar essa tua manifestação aí, por favor. Muito bem, muito legal, os colegas te prestigiando, né? A Laís comentou aqui a importância como interessante a aplicação dentro do material da escalada, né? Do saquinho de magnésio, que é uma forma muito rica de divulgar, e faltam mais iniciativas como essa. A gente vê como a produção associada ajuda muito, né? O souvenir, a coisa toda, bem pouco explorado isso, né? Dentro do nosso meio, né? Bacana. Ó, o Leandro Neto também falou muito legal. E o Túlio trouxe uma pergunta que eu também fiquei curiosa, era uma das minhas primeiras perguntas aqui. Se já conseguiram fazer uma datação desses sítios, se você quiser contar um pouco, já que a gente tem todo tipo de perfil aqui de público, né? De que época que a gente está falando aí para olhar para essas pinturas? Então, a gente tem datações já, inclusive a gente tinha algumas anteriormente que era por correlação, né? Por alguns trabalhos do Igor Chimes, mas atualmente a gente tem um trabalho da Cláudia, se eu não me engano é no Abrigo da Janela, por restos de carvão, né? Pelo carbono 14, ela chegou a níveis de 15 mil anos. E a gente pode ter de 15 mil, pode ter de 3 mil, 7 mil, aí vai, né? Depende, aí que está as pesquisas, a importância das pesquisas, né? Do financiamento e das pesquisas, para estar podendo, né? Fazer essas pesquisas mais aprofundadas, como um método carbono 14, que não é bem fácil e muito barato de estar fazendo. E, enfim, a gente tem sítios até 15 mil anos aqui na região. Muito Valeu. bem, ó. O Túlio ficou satisfeito aí com a resposta. Muito obrigada. Muito bem. Já vamos lá também dar a palavra para o Hugo. A Judite falou também que é muito incrível, que ela não tem dúvidas, mas que achou muito interessante conhecer mais e a gente aprender a preservar. A Nicole também gostou muito, o Armando, caramba, que incrível, quero poder conhecer numa ocasião. Acho que essa questão das tecnologias, né, da civilização chamou muita atenção, até tem uma questão aí também sobre isso depois do Hugo.
excelente palestra, a Laís também está reforçando aqui com um trabalho maravilhoso, né, que o Arcotreking faz na conscientização, e Henrique Pontes também, parabenizando a Alessandro desde a década de 90 em defesa do nosso patrimônio arqueológico, que é único, tem muita dedicação, e continuo estendendo que bom, não é, que o mercado, digamos, né, que esse mercado te trouxe de novo, né, Alessandro, com a tua vocação, com certeza é uma vocação aí que a gente precisa muito. Muito legal. Ivan também, da Trilhas e Trilhos, parabenizando, Leandro Neto, a Cássia também achou muito legal. E eu vou deixar a pergunta aqui do Ivan, abrir a palavra para o Hugo, por favor, Hugo. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Me chamo Hugo aqui, eu sou da região de Sengés. Parabéns pelo serviço aí, pelo estudo, bem bacana mesmo. Uma dúvida, vamos lá, eu também estou nessa linha, faço bastante trilha, estou bastante em campo. A gente está abrindo alguns roteiros. Eventualmente, a gente encontre uma pintura rupestre. Qual é o procedimento que eu devo fazer? Então, Hugo, agradeço aí, boa tarde. O mais correto é comunicar o IFAM. Tem a superintendência ali em Curitiba, né? Se você tiver em campo, tiver como pegar a coordenada, tirar fotos né, de paisagem, do abrigo, das próprias pinturas, você pode estar encaminhando para o IFAM. Entra, não sei qual e-mail agora deles, mas entra no site do IFAM e pode estar encaminhando, falar que você fez essa nova descoberta, e daí eles vão até o local, né? Quando eles puderem, deslocam uma equipe até o local para estar podendo fazer esse levantamento. Ou também a gente pode estar conversando com a gente, com o GUP, com a Planalto, se a gente tiver oportunidade, a gente vai em loco também e faz esse levantamento, sem sombra de dúvida. Não, perfeito, agradeço o qual comentei, eventualmente a gente anda, às vezes talvez já até esteja catalogado, né? Porém, às vezes a gente passa, pode ser que não também. Sim, a gente tem vários abrigos catalogados na região, mas assim, a gente tem achado coisa nova, né? Assim como a gente pode ter achado, como você falou, você anda por aí, você às vezes, né, passa num sítio, as pinturas ainda não foram, ninguém tem conhecimento ou não foram cadastradas, né? Sim. Então, mas fica o melhor processo é como está comunicando o IFAM, né? Ou o IFAM, ou o Museu Paranaense, mas o correto mesmo é o IFAM, que daí eles já podem te dar toda a informação necessária, né? Beleza, obrigado. Valeu. Obrigada, Hugo. Muito bem. O Ivan, da Trilhas e Trilhos, ele está perguntando se existe um projeto de criação de geoparque nos Campos Gerais, e o projeto para proteger essas pinturas rupestres, fauna, flora e geologia. A gente está dentro de uma unidade de conservação, né? Que é a dos Campos Gerais, né? Então, eu acredito que existe, né? Deveria ter um plano com maior ênfase na proteção, né? Atualmente, quem está com ideia de fazer um geoparque na propriedade, na região ali, é o Zeca e o Carlos da Adventures Friends, que até está ali nos comentários ali. Eles têm essa ideia. O Carlos até acho que já está com um projeto de fazer um geoparque da Cercado Grande ali, que daí tem há maneiras de você estar protegendo melhor, né, esse patrimônio, né? Não com uma unidade de conservação, né, do Parque Nacional dos Campos Gerais, que é tão ampla, depende de mais, né, pessoal para tá protegendo, para estar vistoriando, enfim, mas já tem essa ideia ali na Cercado Grande, se der certo, poxa, acredito que seja uma das primeiras aqui, né, de criar esse geoparque ali na região de Jaguariaíva, em Joaquim Murtinho, Quênio do Cadeado. Então, acredito que, com certeza, criando geoparques, a conservação e a preservação é bem melhor do que deixar à mercê, né? Lembrando que existe o projeto Geoparques na metodologia internacional, né, os sítios da Unesco, né, enfim, que são grandes áreas, né, não só
não somente localizadas, então o território todo entraria dentro de um projeto chamado Geoparque, né? No momento nós não temos, apesar de algumas iniciativas e tentativas, né, de encampar essa ideia para os Campos Gerais, a gente não tem um projeto desse tamanho, né, sendo desenvolvido no momento, o que nada impede que as propriedades, né, enfim, pequenas localidades desenvolvam com esse nome também, né, locais com essa intenção principal de proteção do patrimônio geológico, arqueológico, né, da geodiversidade, enfim, nesse sentido, o sucesso aí a Cercado Grande, queremos acompanhar. Muito bem. A Judite, ela está perguntando, Alessandro, se essa catalogação, né, desses sítios pelo IFAM, se ela está disponível, se o IFAM tem um local para a gente consultar, algo assim. Sim, no site do IFAM, se não me engano, tem uma aba lá, CNSA, né, que é o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos. Eles têm uma relação de todos os sítios. Só que, assim, eu não sei se está bem atualizada, não sei como é que está atualmente, mas eles têm já, na época que eu fazia as pesquisas, que a gente acessava bastante, já tem alguns sítios da região que já estão cadastrados. Eu acredito que a grande maioria esteja lá já no banco de dados deles. Vamos ser honestos, né, Alessandro? Você falou que o IFAM está precisando de um upgrade, e é em muitos sentidos, né? Pessoal, Sim. todo controle, né? Todo o patrimônio cultural, né? Em nível federal, que é onde chegam aí os sítios arqueológicos, e até diversos tipos de edificações contemporâneas, né? Podemos dizer assim, todos estão a cargo aí dessa instituição, e tem pouco pessoal, pouca, né, enfim, tem uma grande importância, mas, né, enfim. Tem quem perguntou ali, saber se há iniciativas como a Arqueotrekking aqui em Santa Catarina. Tem sim. Rai, como é que é o nome agora? Tem um rapaz que faz, se eu não me engano, é sambaqui, turismo. Eu tenho que... Depois eu dou uma olhada ali, posso deixar no chat ali, mas tem um pessoal, sim, que trabalha com trilhas em Santa Catarina, só que é mais de sítios, monumentos megalíticos, enfim, mais gravuras, mas eu tenho o contato dele aqui, só não me lembro agora o nome lá, mas já podem ir perguntando, se Legal, eu lembrar que eu já aviso aí. bacana. Maria Otávia, né, que perguntou aqui se tem iniciativas como Arqueotrekking. O Henrique Pontes está ressaltando que, além do Parque dos Campos Gerais, do Parque Nacional, nós também temos a APA da Escarpa Devoniana, que também é uma unidade de conservação, né, menos restritiva, que é a questão do parque, né, uma unidade de uso sustentável, mas que também direciona aí essa questão do tombamento, da conservação, da preservação. Muito bem. Falando um pouquinho mais de Sambaqui, turismo e cultura, a Judite já sugeriu uma pista aqui, talvez que seja essa a instituição aí de Santa Se eu não me Catarina. engano, não cara. Ele faz uns roteiros, ele faz uns roteiros limpando também, a galera catando todo o lixo, por ser área litorânea, né? Alguns trechos são bem... Eu estou querendo lembrar aqui, estou procurando. Os sambaquis são muito emblemáticos, né, nesse Sim. litoral também, com possibilidades aí de visitação e tudo mais. Sambaqui Turismo, é isso mesmo, esse mesmo. Eu estava querendo lembrar, que eu falei, não vou falar besteira, mas é Sambaqui Turismo. Tem eles no Instagram, e eu já conversei com o rapaz lá, a gente queria fazer os intercâmbios, mas aí no fim veio a pandemia, é essa mesmo. Muito bem. Eu fiquei curiosa, Alessandro, nessa questão do uso das tecnologias, né, para as pesquisas, que você já... É muito impressionante mesmo, né? Esse, na hora ali que estavam passando as imagens, era a hora que o chat estava mais emocionado ali, que incrível, que legal, né? A Renata colocou ali, outras pessoas. E nesse contato com o visitante ali, o leigo, o curioso, que você está acompanhando nos guiamentos, né? Tem a possibilidade de mostrar alguma coisa ali naquela hora para aquele visitante, ou você sempre precisa
fazer o tratamento dessas imagens? Não. Existem sítios que as pinturas estão ali, museu a céu aberto, né? Sim, Um quadro, né? Uma pintura de sim. arte, uma obra de arte ali a céu aberto. E daí, como a gente tem o aplicativo no celular, a gente dá os exemplos, né? Pega a pintura que está mais apagadinha, que quase não vê a olho nu, daí a gente mostra, porque a gente tira a foto com o celular e já aplica no celular mesmo, a pessoa já tem o exemplo em campo, né? E a pessoa fica maravilhada, né? Mas como é que eu não enxergo na rocha que eu estou vendo e tal? Então é bem bacana, é uma experiência bem legal, assim. Muito bem. E desses sítios todos, você consegue fazer um ranking para a gente dos 3 mais turísticos? Aí, qual que você acha que são os principais? Ou que você acredita, ou que você já coloca que já tem roteiros? Até comentasse um pouco mais, além de você, né, e da equipe que pesquisa, que você trouxe, né, vários nomes aí dos colegas, mas quem temos outros nomes de pessoas dispostas a fazer essa condução para os nossos visitantes, para contarem isso? Como é que você vê também essa capacitação, essa disponibilidade nesse sentido? Mas então, que a princípio que eu saiba, eu sou um dos únicos no quesito roteiro arqueológico, né? Mas a gente já sabe de outros guias que desenvolvem turismo de aventura, né? Que também visitam os sítios, né? A gente tem acompanhado e, poxa, é, 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 é demais o deslumbre da pessoa quando chega no sítio, né? E vê a riqueza, sabe da importância. Então a gente tem alguns parceiros, né? Que conhece alguns guias que também fazem essa visitação a sítios, né? Referente à menina dos olhos aí, eu sou, para falar assim, eu teria que não vou conseguir elencar só 3, né? Mas dos roteiros que eu desenvolvo, que a gente pode estar levando, mostrando, né, a visita, eu acho interessante os sítios ali da Mariquinha, né? São bem legais, representativos, e os do Vale do Pitangui, que são os 2 roteiros que a gente desenvolve, que a gente tem, né, já tem acesso, conversou com o proprietário, tudo, e já desenvolve o roteiro. É uma trilha que não vai exigir muito, né? Você não vai botar o pessoal em roubada, você vai em trilha bem tranquila. Então, porque tem isso, né, de se trabalhar em turismo em áreas naturais, né? Tem todo esse problema da segurança, né? Os SGS, né? Você está levando o pessoal, né, com toda a segurança e informação. Então, aqui em Ponta Grossa, eu elenco esses 2, os sítios ali da Mariquinha e do Pitangui São Jorge, que dá para levar sem estar tendo muito risco, né, e vai estar mostrando toda a beleza e riqueza da arqueologia da região. Porque nem tudo precisa ser turístico, né? A gente sabe que a gente consegue planejar, organizar, né? E coloca essa pressão, não deixa de ser uma atividade de pressão, né? E que, junto com a educação, com essa conscientização toda, né? Se a gente consegue deslocar, a gente deixa, né? Os demais protegidos aí Sim. também. E esqueci que também o Buraco do Padre, né? Também a gente tem uma riqueza fantástica lá no buraco, e também é bem tranquilo as trilhas. São essas 3 regiões, é aquilo que eu falei, são os atrativos naturais da região que tem, né? Existe a ocorrência desses sítios, então é unir as 2 coisas, né? Informação, cultura, a beleza cênica, a contemplação, então não tem erro. Com certeza. Túlio, você tem uma pergunta também? É isso? Não? Você teve uma movimentação ali, achei que o Túlio tinha alguma pergunta. Ah, fantástico. Eu tinha mais um assunto um pouco chato, assim, também, para a gente conversar, para ver a pandemia, né? Como que você vê o impacto da pandemia nos sítios, né? Teve menos pressão porque teve menos movimentação, ou nessas buscas? A gente até escreveu aí há pouco tempo agora sobre isso, sobre a questão, por exemplo, da Pedra Grande, né? Como a gente teve em algum momento ali em Itacoca um boom, assim,
bem naquela fase de grande restrição, de deslocamento, de isolamento social e tudo mais, e teve aquela ansiedade, quem tinha alguma possibilidade foi buscando algum ambiente nas áreas naturais aí para se... para tudo, não é mesmo? Para se refazer, para se reestruturar, para se divertir, para aglomerar, para, enfim, diversos tipos de comportamento, né? Com os parques oficiais fechados, né, com as áreas, digamos, com estrutura para recepção de visitantes fechadas. Como é que você... Ou foi bom ou foi ruim? Como é que foi aí? Atrapalhou bastante, né? Digamos assim, eu tinha, logo no ano que iniciou a pandemia, a gente tinha bastante coisa agendada e parou tudo, né? Não, por causa tinha os decretos das unidades de conservação e geralmente todos os sítios, a maioria dos sítios está dentro de uma unidade de conservação, então a gente parou mesmo, as travessias, as trilhas, parou. Agora, eu fiz... Ano passado, quando deu aquela liberadinha, foi o que você falou, foi aquele boom. Todo final de semana era gente ligando, mas eu fui categórico, eu pus o pé no freio e não tinha gente em plena pandemia querendo vir com um ônibus de excursão. Eu falei, gente, por favor, né? Então, eu optei em... Daí foi justamente quando a gente estava começando o PG Rupestre, daí a gente focou mais em campo mesmo, e eu dei uma parada agora que a gente está retomando, e como você falou, agora é um boom, esse final de ano acredito que vai ser geral, né? Nessa época da pandemia, que eu peguei uma família, um grupo, um cara que tinha recém comprado um trailer, queria vir fazer as trilhas, foi naquele final de semana do feriado, acho que de setembro do ano passado, que bombou a Mariquinha lá, foi até meio... A gente fica assim, né? Porque a gente estava no grosso da pandemia e o pessoal estava no maior aglomero, né? Então, eu confesso que deu uma parada mesmo, e eu estou retomando aos poucos. O pessoal tem me procurado, eu tenho algumas coisas agendadas, mas estou voltando gradativamente, sim. Não estou... Mesmo porque a gente está com os projetos aí em paralelo, né? Então, tem a maioria dos finais de semana aí que eu estou de folga, a gente está em campo. Mas a gente vai retomando, né? Na medida possível, devagarinho, vai retomando as caminhadas aí. Muito bem. Eu confesso que eu fiquei um pouco com medo, assim, naquela época, bem isso, das pessoas irem para locais que elas não tinham condição, não tinham estrutura, né, a quantidade, enfim, vários locais, infelizmente, a gente teve aumento de acidentes, né, e tudo, então, possibilidades até de perda de sítios. Essa, né, nessa região da Mariquinha aí, foi muito triste, né, essa última é a última que a gente sabe, né, Alessandra? Mas a gente tem visto aí que estão se reestruturando, né? Assim, eu acho que o Buraco do Padre foi um grande exemplo, né? E está lá hoje para, né? Esse grande exemplo da reestruturação, né? Que o particular pode estar fazendo, né? Ajudando a recuperar a área e fazendo um turismo, né? Consciente, um turismo correto, né? E a Mariquinha está indo para o mesmo caminho também, né? A gente tem visto a reestruturação, se preocupando com o local, coisa que a gente não via anteriormente. Então, isso é um ponto positivo, né? Nesse momento a gente está na conversa aí para concessão do Parque Estadual do Guaratelá, né? Que também é a tua menina dos olhos ali, né? Sim. Né, vamos lá. Muito bem. Mais alguma questão, pessoal? Foi muito bom, Alessandra, a gente ficou muito contente, ó, o Leandro Neto aqui agradecendo a sua aula, uma grande aula mesmo, para você seguir forte no propósito da educação patrimonial e a revolução para a proteção. É uma frase bem bonita aí do Leandro para a gente encerrar. Valeu aí, Leandro. Maravilhoso. Então, o link do certificado, o pessoal está ali, né? Fiquem à vontade, a gente também disponibiliza posteriormente para quem assistiu. E é isso, quer terminar aí, Alessandro, deixar alguma outra palavra? Queria agradecer, né, mais uma vez, agradeço imensamente aí o convite, né, do Labitan, da Jasmine, de você, Valéria, de lembrar da gente aí,
E agradecer a todo o pessoal que assistiu a live aí, que se interessa pelo tema também. Enfim, queria agradecer mesmo, agradecimento geral para todos, e fica aí, né, o conhecer para preservar e a frase do Leandro Neto ali, que com certeza a educação patrimonial é a revolução para a proteção. Isso aí mesmo, não tem, agradeço demais a presença de todos aí. Muito bem, muito obrigada. Tá, joia? E quem quiser, entra, né? Tem o Arqueotrek no Instagram, no Facebook, tem link no YouTube. Sempre quiser, aí é só entra em contato com a gente, quando quiser descobrir alguma coisa ou quer bater um papo, só entrar em contato, estamos à disposição para fazer um passeio.